Eu sou Arthur Balbino Leal, acadêmico do curso de Matemática pela Universidade do Estado de Mato Grosso, pelo Sistema de Universidades Abertas do Brasil, a UAB. Essa é a disciplina de estágio supervisionado 3. Atividade, né, é a D2, o envio de 3 vídeos. Esse aqui é o segundo vídeo que a gente está gravando hoje para estar dando sequência. O primeiro a gente falou aí sobre uma introdução, né, sobre equações do primeiro grau, e agora dando sequência a esse trabalho, a gente continua com o vídeo número 2. Nosso professor é o João Bosco Rodrigues Paz e vamos dar sequência no trabalho. Hoje a gente vai falar sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. As grandezas proporcionais têm seus valores aumentados ou diminuídos em uma relação que pode ser classificada como proporcionalidade direta ou inversa. Então, no decorrer do trabalho, a gente vai conseguir entender o que está falando aqui nesse texto, né? Então, dando sequência, as grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vai tratar agora só das grandezas diretamente proporcionais, que são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra, né? Numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra também vai triplicar. Se uma divide em duas partes iguais, a outra também é dividida a metade, né? Então, o que acontece? Para a gente entender isso aqui, são duas razões. Então, o que acontece? Se acontece algo com essa daqui também vai acontecer, entendeu? Então, quer dizer, se ocorreu um fenômeno essa daqui também vai ocorrer na mesma intensidade dessa daqui. É como se fosse uma balança. Se uma dobra, a outra também dobra. Se uma diminui, a outra também diminui. Então, elas sempre vão trabalhar balanceadas, né? As diretamente proporcionais. Passando para o próximo slide. Ó, se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará R$16. Observe que, se dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Confira pela tabela. Aqui um exemplo bem clássico para a gente entender. Isso aqui é o que acontece em supermercados, né? Aquela coisa toda. Você vai lá e compra 3 cadernos, ele custa R$8. Mas aí eu não quero 3 cadernos, eu quero 6 cadernos. Então, se eu comprar 6 cadernos, então, o que acontece? Vai afetar o preço também, entendeu? Então, o que acontece? Se eu dobrei o meu número de cadernos de 3 para 6, o valor também vai dobrar, né? Aqui, ó, dobrou de 8 para 16. E se a gente dar sequência, olha só, se eu dobrar de 6 para 12, eu quero 12 cadernos. Olha só que legal. Vai dobrar também. De 16, dobra o valor para R$32. Se você dobrou, não quero 12 cadernos, agora eu quero 24 cadernos. Então, o que acontece? Ó, 32 dobrou para 64. Então, quer dizer, uma vai dando sequência na outra. Conforme você manipula uma razão, a outra também vai ser manipulada, entendeu? O que acontece? Você precisou de mais caderno, então, consequentemente, o valor vai ser maior. Então, uma coisa vai influenciar na outra, elas precisam estar balanceadas, né? Passando para a próxima, olha só. Para percorrer 30 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. 300 quilômetros, né? Ó, para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros? Olha só. Se com 30 litros eu percorro 300 quilômetros,
olha só, eu tenho que dobrar, né? Pediu aqui, ó, 30 litros, ele pediu para mim dobrar para 60, né? Olha só, 60. Quando eu dobro para 60, a minha quantidade de quilômetros também tem que dobrar. Então, o que acontece? Se eu influenciei aqui, ó, na quantidade de litros, então, naturalmente, eu vou percorrer mais, uma distância maior. Se com 30 litros eu percorro 300 quilômetros, com o dobro, eu também vou percorrer, com o dobro de litros, eu vou dobrar a minha capacidade de percorrer quilômetros, né? Então, o que acontece? Ó? De 60 litros, eu percorro 600 quilômetros. Dobrei de novo, fui para 120, que é o pedido dele, olha só. 120 litros, eu percorro o dobro de 600. Olha só, uma vem pulando para a outra. Se eu dobrei aqui, aqui também vai dobrar. Foi para 1.200 quilômetros. E se eu dobrar de novo, aqui na interrogação, for para 240 litros de combustível, aqui naturalmente eu tenho que dobrar a minha quantidade de quilômetros, né? Eu vou para 2.400 quilômetros. Então, a gente consegue entender aqui que se eu manipular uma das colunas, a outra também será manipulada, né? Então, e na mesma proporção. Se eu dobro aqui, dobra aqui, dobro aqui, dobra aqui, né? Então, isso são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Agora, a gente vai trabalhar com as inversamente proporcionais. Na teoria, fala-se, uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas mesmas grandezas. Por exemplo, se dobrarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3. E assim sucessivamente. A velocidade e o tempo são considerados grandezas inversamente, pois aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido. E se diminuirmos a velocidade, o tempo é aumentado, né? Então, o que acontece? A inversamente, ela ocorre o contrário da diretamente proporcional, né? Então, o que acontece? Antes, eu dobrava aqui, eu tinha que dobrar aqui. Agora, a gente já consegue entender o seguinte. Se eu dobro aqui, então a outra tem que dividir, entendeu? E na mesma proporção. Vamos entender melhor o que esse slide está falando. Ó, para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Olha só que legal. Se 30 vasilhas são utilizadas para encher 6 litros, se eu aumentar a quantidade de vasilhas, então o que acontece? Os litros têm que diminuir. Então, ó, olha só como aqui eu multipliquei e aqui eu dividi por 2. Entendeu? Então, eu aumentei a quantidade de vasilha, então diminuiu a quantidade de litros. Entendeu? Ó, utilizaremos 60 vasilhas, pois se a capacidade de vasilhas diminuiu, o número de vasilhas aumenta, no intuito de encher o tanque. As duas grandezas são muito utilizadas em situações de comparações. Isto é comum no cotidiano. A utilização de regra de 3 nos casos envolvendo proporcionalidade direta e inversa é de extrema importância para a obtenção dos resultados. Então, o que acontece? Essa questão de proporcionalidade, ela é bem cotidiana nos nossos dias a dias, né? Então, isso é uma coisa que acontece diariamente na vida das pessoas. Então, essa questão de vasilhas, tempo, combustível, entendeu? Se eu preciso ir a algum lugar, eu preciso de uma quantidade de combustível. Quanto eu vou percorrer com aquele combustível? Então,
A gente vai entender isso aqui quando a gente passar mais para a prática, né? Regra de 3. A regra de 3, ela consegue sanar esse problema na maioria das vezes, né? Ó, a regra de 3 é um meio de usar a propriedade fundamental das proporções para determinar uma das 4 medidas de 2 grandezas. Quando se conhece as outras 3, o modo de encontrar essa medida não é o mesmo para grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Quando 2 grandezas são proporcionais, basta aplicar essa propriedade fundamental sobre uma proporção para encontrar a medida que falta. Então, o que acontece? A regra de 3, a maioria das vezes você vai ter 3 resultados, precisando saber o 4º resultado. Então, você vai aí aonde a regra de 3 entra e você vai ter que trabalhar, saber manipular esses números, saber utilizar a regra de 3, saber as regras, para que você consiga desenvolver essa atividade. Ó, digamos que um automóvel esteja a 50 km por hora e em determinado período de tempo percorra 250 km. Quantos quilômetros percorrerá se sua velocidade fosse 75 km por hora? Muito bem, olha só, a gente tem 3 informações. A gente tem os 75 km por hora, 50 km por hora e 250 km. A 4ª informação, o problema não nos dá. Então, o que acontece? A gente tem que procurar essa 4ª informação, que é a chave desse problema, né? Então, a gente vai para a luz agora e... Beleza, consegue visualizar bem, né? Então, beleza, vamos lá. A gente tem, olha lá, digamos que um automóvel esteja a 50 km. Aqui. 50. Vamos colocar quilômetros, ó. Quilômetro embaixo de quilômetros. Quilômetros por hora lá, né? Quilômetros por hora. E quilômetros normais são 250. Olha só, 250 quilômetros, né? Então, beleza, ó. Vamos ver se a gente conseguiu entender legal aqui. Com 50 quilômetros, eu consigo percorrer 50 quilômetros por hora, né? Que é o que a questão pede. Andando a uma velocidade de 50 km por hora, eu consigo percorrer 250 quilômetros. Quantos quilômetros, ele quer saber aqui, ó. Quantos quilômetros, eu não sei, né? Então, se eu não sei quantos quilômetros é X. Beleza, tá ali. Quantos quilômetros percorreria se sua velocidade fosse, olha lá, se sua velocidade fosse 75 quilômetros por hora. Então, tá aqui, quilômetros por hora embaixo de quilômetros por hora e quilômetros embaixo de quilômetros. Beleza, olha só, o que a gente tem que analisar aqui a princípio? Eu consigo entender que se eu andar a 50 km por hora, eu percorro 250 km. Se eu aumentar a minha velocidade, no mesmo período de tempo, eu também vou aumentar a quantidade de quilômetros, porque eu vou correr mais rápido, né? Se eu ando mais rápido, eu vou conseguir percorrer mais espaço em um curto período de tempo. Então, beleza. Então, regra de 3. Multiplica-se o quê? Cruzado. Multiplica-se cruzado. Aqui, esse com esse. 50 vezes x. 50x é igual, né, a 75 vezes 250, né? Então vamos lá. 250 vezes 75. Aí. Eu não sei resolver essa conta. Vamos, a gente coloca aqui do lado aqui, ó.
250 vezes 75, né? Ó, 2 vezes 5 vezes nada é nada. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 2 vezes 5, 10. Ó, 2 vezes 5, 10 e 2, 12, né? Vezes o 7. 7 vezes nada é nada. 7 vezes 5 são 35, vai 3 agora aqui. 2 vezes 7 são 14, é isso mesmo, 14, 17. 14 e 3, 15, 16, 17, né? Positivo. Ó, baixa aqui, a gente soma, né? Multiplicação. Desce o 5. Aqui é 7. 5 e 2, 7. 7 e 1 é 8. E aqui baixou 1. Entendeu, né? 0 baixou. 5 mais nada é 5. 5 mais 2 é 7. 7 mais 1 é 8. Não tem que somar, tá aqui. A gente conta 3, tá aqui, 1 milhar. 18 mil. Vamos lá. 50. Olha só, a equação do primeiro grau aqui. Já caiu a equação do primeiro grau. É igual a 250 vezes 75. Deu esse valor aqui, ó. 18.750, né? A gente vai apagar aqui. O quadro é pequeno, senão não dá espaço. Vamos lá. Equação do primeiro grau. A gente tem o quê? Primeiro membro, segundo membro. Então, quer dizer, aqui tem que ficar só as letras. De cá tem que ficar os números. Então, vamos separar. Esse 50 está multiplicando x. Então, vai ficar x é igual a 18.750 dividido, porque o 50 está multiplicando, né? Por 50. Vamos dar sequência aqui na conta? Então, vamos lá. 18.750 dividido por 50, né? A gente vai para um valor, você pegar a calculadora aí, você vai encontrar o valor de 375, né? Então, x é igual a 375. Então, esse é o valor da conta. 300 e... Ó, x, né? Se x é igual a 375, o quê? Né? X não é isso aqui? Aqui não é quilômetros? Então aqui também vai ser quilômetros. Então, não vou me estender muito, senão a gente rompe o horário de 20 minutos, que é o período que a gente tem. 375 quilômetros é o que você vai percorrer andando a 75 quilômetros por hora. Passa para o próximo slide. Quando as duas grandezas são inversamente proporcionais, deve-se montar a proporção e inverter uma das razões antes de aplicar a proporcionalidade fundamental das proporções. Você viu? Quando você, aqui é diretamente proporcional, você só multiplica cruzado. Quando ela for inversamente proporcional, você tem que inverter o segundo membro aqui, ó. Esse segundo membro tem que ser invertido. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então, nesse caso, não. Esse caso, ela é diretamente proporcional, ela fica do jeito que está. Quando ela for inversamente proporcional, aí sim a gente tem que inverter o segundo membro. Deixa eu apagar aqui para a gente dar sequência nessa continha. Muito bom. Então, um veículo a 120 km gasta 2 horas em determinado percurso.
qual a sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas, né? Então vamos lá. Um veículo, só para a gente se adiantar um pouco, que a gente já está meio adiantado no horário, um veículo a 120 km. Beleza, ó. Quilômetros por hora, né? Se km por hora ele percorre 120, né? 120. Ele gasta horas aqui, ó. Horas, 2 horas, né? Em determinado percurso, qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas? Então, aqui, ó. Então, beleza. Aí, informar, ó, horas embaixo de hora, quilômetros embaixo de quilômetros. Quilômetros por hora, né? Então, a informação que eu não tenho é essa daqui, né? Então, o que acontece? Se 120 quilômetros eu percorro em 2 horas, né? Se eu aumentar... tá, vamos ver aqui como é que tá aqui, ó. Qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas? Um veículo a 120 km gasta, a 120 km por hora gasta 2 horas em determinado percurso. Qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse mesmo percurso fosse de 6 horas, né? Então, o que acontece? Se aqui é 120, aqui é 2, né? Se eu aumentei as horas, entendeu? Ó, em 2 horas eu gastei, andei a 120 km por hora. Se eu aumentei, e o percurso é o mesmo, entendeu? E eu aumentei a quantidade de hora, com certeza esse percurso aqui vai ser o quê? Menor, o quilômetros por hora. Eu vou andar mais devagar, porque eu aumentei a quantidade de hora. Então ela é inversamente proporcional. Quando eu for multiplicar aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó. 120x, né? Então, isso daqui tem que ser inverso, porque ela é inversamente proporcional. Ó. O 6 vai para cima, o 2 vem para baixo. E aí sim, eu continuo a multiplicação cruzada. 6 vezes, ó, 6x é igual, 2 vezes 120, 240, né? Então, x é igual ao x. O 6 está multiplicando o x, eu passo para lá, que é 6x. Vamos lá. Ele está multiplicando o x, eu mando para lá dividindo. Então, 240 dividido por 6. X é igual, né? Se você 4 vezes 6, 24. Então, 40 vai ser 40 km por hora. Olha só, se nós estamos gastando x, é quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Então, isso aí para a gente ter uma ideia de grandezas proporcionais, né? E inversamente proporcionais. Esse é o nosso trabalho e a gente fica para o próximo vídeo, que é a aula número 3, o último da sequência.